É isso aí, pessoal. Curitiba sendo Curitiba. Hoje sensação térmica de 7 graus. E eu já fiz minha corridinha de 13 quilômetros até o Largo da Ordem. Acordei 6 da manhã, 5h40. Já tive com os meus pastores amados, queridos de todo o Brasil, na nossa devocional de terça-feira. E hoje eu vou ter a live com a pessoa mais importante da minha vida. Chuta aí, quem que é a pessoa mais importante da minha vida? Quem que vocês acham que é a pessoa mais importante da minha vida? Vocês não vão acreditar, mas hoje eu vou falar com a pessoa mais importante da minha vida. Hoje a live tá imperdível. Com certeza vocês vão ficar surpresos com tanta história. Vocês vão ficar surpresos com talvez algumas revelações que nem eu não sei sobre minha vida. Mas eu vou com certeza descobrir junto com vocês aqui hoje descobrir alguns viés da minha vida. Então, antes de eu convidar a minha convidada especial de hoje, que vocês não fazem ideia quem é, a mulher mais importante da minha história, vai falar com a gente hoje, contar tudo pra nós, e vocês vão gostar demais, tá? Então, mas antes disso, deixa eu contar um episódio. Já ouviu falar sobre a frase fazer o bem sem olhar a quem? Pois é, fazer o bem está muito mais próximo de você do que você imagina. Hoje eu estava correndo, aí quando eu estava na Marechal, fui atravessar Marechal Floriano com a 7 de setembro, uma senhorinha estava empurrando uma moto. Ela aparentava uns 50, 55 anos, quando o capacetinho fica assim, ó. Aí ela empurrando aquela motinha, eu parei de correr e perguntei, precisa de ajuda? E aí ela falou, pois é, eu preciso empurrar até o mecânico. Eu falei, puxa vida, até o mecânico deve estar longe o mecânico. Mas o que está acontecendo? Ela falou, parou, não pega mais. Eu troquei a bateria faz 2 meses e tal. E aí eu dei uma olhadinha aí e a moto pegou. A mulher olhou arregalando os olhos para mim, tipo, uau, você fez a moto funcionar. E ela subiu em cima da moto e saiu faceira. Ou seja, eu não fiz nada demais, eu só fiz o que ela não fez. Eu apertei o botãozinho da moto, apertei a embreagem, a moto pegou. E quando a moto pegou, ela saiu faceira. Ou seja, eu acabei ajudando uma pessoa aleatoriamente em 3 minutos, simplesmente porque eu parei para ver alguém. Existem pessoas passando no teu caminho, passando no teu dia hoje, que você precisa parar, dar atenção para elas, perceber que elas estão empurrando um carrinho de papel, perceber que elas estão numa ladeira com um carrinho de papel, é uma mãe que está com um carrinho de bebê, perceber que ela está na frente de uma escada pensando como é que eu faço para subir com o carrinho de bebê sozinha. E melhore o mundo, esteja disponível para as pessoas. Eu nunca vou esquecer o dia que uma das minhas irmãs estava na casa da minha prima. E aí minha prima lavando louça e tal, devia estar louca da vida, né? É horrível quando você está fazendo uma coisa e as pessoas ficam só olhando. E aí minha irmã olhou e falou assim, e aí Cornélia, que eu posso te ajudar? E aí minha prima olhou para trás e falou, Tabê, quem quer ajudar não pergunta. Quem quer ajudar percebe no que precisa ser feito. Então, se você realmente quisesse ajudar, você não me perguntaria o que você pode ajudar. Você já estaria me ajudando. E isso aí foi uma lição para minha irmã sempre conta isso aí, mas isso se tornou uma lição para toda a família. Então, é bom demais. Foi bom demais poder hoje ter percebido alguém que precisava de ajuda. E não pergunte para as pessoas o que elas precisam. Perceba o que elas precisam e faça antes de ser perguntado. Então, antes de eu chamar minha convidada especial, falando diretamente, adivinha da onde? Vocês não imaginam da onde que ela vai falar. Ó, a Irini tá falando, vou compartilhar o sonho que tive com você, Cal. Sonhei que você fazia um acampamento com 2.000 pessoas e era na sua fazenda. Eu cheguei e vi que tinha muitas árvores frutíferas e as frutas passavam. Muito bom mesmo, fantástico. Olha aí meu irmão da Alemanha falando que para ele
As frutas passavam por cima do muro e muitas pessoas podiam desfrutar do seu negócio. Isso significa que você é um ramo frutífero. Uau, Ereni, muito obrigado pelo teu sonho. Faz muito sentido com o que eu tenho vivido. Realmente eu sinto as árvores ultrapassando os muros e as pessoas que eu nem conheço comendo desses frutos. Muito obrigado mesmo. Meu irmão da Alemanha, que o Vili está dizendo para mim, também foi uma lição. E hoje a gente é uma família assim. E agora deixa eu chamar com vocês a minha convidada especial de hoje, com vocês, a importante da minha vida. Olha quem tá ali, olha quem tá lá. É a primeira live da vida dela. Vocês acreditam, pessoal? Quem tá aqui, quem tá aqui diretamente da Colônia, diretamente de Colônia, Alemanha. Ó, ó. Chegou a mulher mais importante da minha vida. Já te falei isso, senhora, que você é a pessoa mais importante da minha vida? A mãe é importante na vida de qualquer filho, né? Não, se não fosse a mãe, a gente não tava aqui, tinha que passar pelo buraco. Pois é. Mas tem a outra pessoa mais importante da minha vida que tá aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Uhul! As mulheres da minha vida. Que seria eu sem mulheres, né? Eu estou feliz que a gente não é concorrente, a gente se completa no serviço à tua vida. Viu só, pessoal? A minha mãe é aquela sogra dos sonhos, entendeu? Ela mora 11 mil quilômetros de casa. Brincadeira. Isso é o melhor dela. Por isso que por isso fica mais fácil a convivência. Não, brincadeira. Mas, verdade. Pessoal, essa, para quem não conhece ainda, essa é a digníssima Ellie Dietz. Ellie Dietz. Ellie Dietz, ela é minha mãe de sete partos normais. Uma filha única que sonhou um dia ter a família que ela não teve em casa. E ela é a minha herói viva, né? Existem alguns heróis que eu tenho vivo. Meus heróis, eles não morreram de overdose. Meus heróis, eles não escreveram os anos de 1600, 1800. Meus heróis são pessoas muito próximas que eu me inspirei, me tornei quem eu sou. Tá aqui a mulher que me instruiu, que teve os primeiros embates comigo em casa. A mulher que um dia gritou: pô, mas você, o que acontece que você é viciado em dirigir? Esse era o meu pecado capital. Com 16, 15 anos, eu pegava o carro e saía dirigindo. Minha mãe ficava maluca porque ela não sabia mais como me impedir de dirigir. E ela me ensinava muitas coisas. Eu tenho as melhores lembranças da minha educação vêm da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa coerente entre o que ela falava, daquilo que ela fazia. Minha mãe foi uma mulher que hoje eu entendo qual que é a função de uma mulher dentro de um casamento. Os sapos que ela engoliu foi com casca, com osso, com pele e tudo, né? Não era sapo limpo, era sapo bruto mesmo. Eu vi minha mãe ser injustiçada. Eu fui uma das pessoas que gritei um dia na cara da minha mãe: mãe, se divorcia desse cara. Esse cara era meu pai. E minha mãe, naquele dia, no meio da dor, no meio da crise, né? Todo casal passa por momentos de tempestade. Minha mãe olhou para mim e falou: meu filho, eu nunca prometi fidelidade para teu pai. Minha fidelidade é para o meu Senhor, é para o meu Deus. E anos mais tarde eu me envergonhei do que a vida se tornou, os avós que eles se tornaram, as voltas que a vida deram. E quando eu olhei, encontrei meu pai e minha mãe casado, minha mãe sempre amparando meu pai. E você é um exemplo claro de uma pessoa que me ensinou a tratar as pessoas não pelo que elas fazem, mas sim pelo valor que elas carregam, naquilo que elas são. Admiro a tua história, teu começo. E hoje eu gostaria que você contasse para nós, contasse para a gente como é que Jesus foi parar na tua história. Você sendo filha de, como a gente chama, né? Filha de ímpios, sendo filha de pais ateus, sobreviventes da perseguição, da guerra, sobreviventes do ateísmo europeu. E você teve uma visitação de Jesus em plena Europa nos anos 60, 70, se eu não me engano, em Düsseldorf.
E eu queria saber um pouco sobre a tua infância, de como foi a tua infância e como você usou teu passado para pavimentar o teu futuro. Você é um exemplo clássico de uma pessoa que sofreu no passado, mas um dia descobriu que o futuro, quem escrevia é você. Você era responsável pelo teu futuro e o futuro que você viveu foi o futuro que você escolheu viver. E aí conta para nós um pouco como é que foi essa mudança de um país de primeiro mundo para um país de quinto mundo, né? Você, quando veio para o Brasil, você não veio para o Brasil, você veio para uma invasão dentro do Brasil. Você veio para uma favela dentro do Brasil e você se deparou com uma realidade extrema de um dia para o outro. Acredito que isso formou quem a senhora é, isso formou os teus valores. Você é uma pessoa que a vida é muito mais do que ter dinheiro, né? Você é uma pessoa que é extremamente detalhista. O valor que você dá para as pessoas, o reconhecimento que você tem pelas pessoas, naquilo que você oferta para elas, são coisas que às vezes é de se ridicularizar. A gente faz piada sobre isso, mas por trás disso existe um amor, existe uma intenção, existe uma lembrança, existe... A senhora ensina a gente sem perceber. Eu, pelo menos, aprendo sempre, né? Então, conta para nós como é que foi chegar nesse dia chamado hoje, na tua vida. Primeiro, quero agradecer o convite que me alcançou no volante. Eu ganhei do meu filho hoje, com esses poucos quilômetros que ele fez. Eu fiz 200 e no volante, trazendo a irmã dele para seu irmão, quer dizer, da minha moradia para a colônia, ele me liga e diz assim: Voltou. Êxodo. Espera aí que tá travando um pouco. Travou? Ui, ui, ui. Deu uma travada. Tua internet tá bem, hein? A Suzy falou, é o melhor lugar de sossego, de paz e de internet. Eu vou falar devagar e eu já orei, declarei vitória, não vai ter empecilho. Então tá bom. Você parou na parte que você disse que O viajou 200 Konrad Jan, quilômetros. agora, acabei de chegar. Isso. O Konrad Jansen falou, não tem oração que não tem resposta. Então, declarei que essa internet de gente pobre vai funcionar. Quero saudar primeiro todos os ouvintes com Êxodo 33, versículo 13. Eu vou traduzir livre, porque não trouxe minha Bíblia brasileira, tive ela na mão. Ali ganhei mais uma lição de Deus. Quando ele fala, leva, e eu falo, não, é para 24 horas. Se eu tivesse levado, né? Se eu então achei graça perante teus olhos, me deixa saber os teus caminhos e reconhecer-te para achar. Quero ainda orar. E estou muito feliz, Senhor, em compartilhar com o teu povo a tua edificação. Olhando para esse mundo cheio de pessoas e se dá conta que tu edificas um por um, nos seus fraquezas, nos seus fortes, nos talentos, nas tarefas, também naquilo que a gente tenta empurrar com a barriga. Tu nos convences pelo amor e dá aquele empurrãozinho de namorado para de olho fechado começar o que é difícil para nós e terminar com tua glória. Por isso eu te louvo nessa tarde,
da Alemanha aqui e nessa manhã no Brasil. Edifica nossa conversa para as pessoas que necessitam da tua orientação. Nós proclamamos tua vitória sobre essa live para tua honra e tua glória. Amém. Eu quero declarar primeiro que eu não faço parte da tua propaganda sobre os lives. 11 horas jogando papo fora. Eu não vou jogar fora. Eu vou guardar. Então, como eu cheguei até aqui? Eu nasci, fui no jardim e lá já era malandra que sentava nas árvores. A internet caiu aqui, pessoal. Mas ela já entra novamente e já fala com a gente aqui. Mas é uma emoção, né, pessoal? Fala a verdade. Minha mãe querida. Alemanha raiz. Já tô pedindo ajuda aqui para minha irmã. A minha internet, a minha live tá travando para vocês também? Vamos ver aqui. Já tá voltando. Adicionei ela aqui já. Ja. Voltou? Ja, dein ist sehr schlecht. Ja. Willst du jetzt deins nehmen? Ja. Ich weiß A nicht. minha internet, a minha live tá travando para vocês também? Não. Não. Mas a live da mãe tava travando aqui pra mim também. Na casa do Billy. Agora eu trouxe meu celular, porque eu não sei entrar na live no meu celular. Mas qualquer coisa coloca no 3G aí. Tira do Wi-Fi e deixa na internet do telefone. Agora. Não. Mas a live da mãe tava melhorou agora? Pra mim também. Tá ótimo, agora tá ótimo. Meu celular. Então tá ótimo. Ela vai fazer com o meu? Então tá bom. Então. Mas qualquer coisa coloca no 3G aí. Tira do Wi-Fi e deixa na internet do telefone. É que acho que é pior, porque aqui embaixo não tem sinal. É isso aí. Tá ótimo. Beleza. Beijo. Vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. A Aline hoje ela tinha que levar o baby no médico e acabou não podendo comparecer com a gente aqui. A Manu tá dizendo que já bateu forte um fogo aqui. A Michelle tá dizendo que tá chorando aqui só de ouvir minha mãe. A Ana Prodóximo, ela tá dizendo que quanto essa mulher é forte e especial. Aninha, Ana Rita Prodóximo. Olha só quem tá aqui, gente do céu. É muita gente boa aqui, pessoal. Mas fiquem firme aí que vai dar certo, tá? Só um minutinho aqui. Cadê? Rebeca, é pra pôr da Rebeca, será? Aqui, eu vou colocar na da minha irmã agora. Vamos ver. Vamos gastar a internet da minha irmã, então. Deu? Valendo. Agora eu quase não escuto você, mas não faz mal. Aumenta o volume. Agora ganhei um celular na mão que não conheço, mas vai dar certo. Tá. Então, voltando, aí a mãe queria uma filha exemplar e um dia ela estava tão desesperada que
que me colocou no porão de castigo e quando ela me quis tirar, eu não quis. Então, eu hoje, olhando para trás, eu era de pequeno já determinado. E exigia do meu próximo o que ele promete, ele há de assumir. E eu acho que o que me conscientizou mais na vida disso foi, na época ainda, meu futuro genro Charles. Ele chegou um dia para visitar a Rebeca na chácara nossa e trouxe um amigo. E daí eu não sei o que eu falei para esse rapaz. E ele falou, tem que tomar muito cuidado com essa mulher, o que ela fala, ela faz. E eu olhei para ele desconcertado e falei, Charles, que comentário besta foi esse agora? Para que eu me converti? Se não é para que eu falo, eu faço. Se eu não vou fazer, vocês falaram esses dias na live que, com a Agatha, que dizer eu não consigo é mais fácil do que fazer. Se eu não quero fazer, eu não vou prometer. Mas o que eu prometo, eu sempre tive a graça de Deus de poder assumir também. Aí a gente cresceu, junto com uma colega que, na época, sentou comigo na árvore, e a gente, na época, tinha 12 para 14 anos, e andava junto na escola. E sempre apontamos, até então. E daí ela disse para mim assim um dia, a partir de hoje você tem que fazer tuas travessas, a gente diz, tuas aventuras sozinha, porque eu não vou fazer mais o que não presta. Eu olhei para ela e falei, eu não estou entendendo o que você está falando. E ela falou, eu me converti para Jesus e agora vou levar a vida a sério. E eu tentei ela 2 semanas a fio, todos os dias, para qualquer falatruca, a gente diz. Travessura. É. E não tive jeito de dobrar ela. Aí eu falei, eu quero ir lá onde você achou Jesus. E ela me levou numa juventude, que na época nós éramos 70 jovens. Eu entrei num salão onde 70 jovens, sentados numas cadeiras em formato de ovo, faziam, naquele momento que eu entrei, uma competição. Alguém gritava qualquer passagem bíblica e todo mundo folheava na Bíblia, cada um tinha a sua Bíblia no colo e achava a passagem, quem achava por primeiro ganhou. Jovens como eu e mais velhos. Aquilo ficou impactuado. Isso talvez nos meios de novembro, dezembro. Em fevereiro teve retiro de carnaval. Eu fui e ali eu me converti também. Aí eu tinha 14 anos. Eu estava numa... Que ano que era isso? 66. Aí eu frequentava uma escola superior só de meninas e todo mundo na sala arrumou namorado. Eu também iria arrumar. Pedi para Deus, óbvio. Claro que Deus, com 14 anos, não respondeu. Falei, tudo bem, então eu peço umas férias, vou por conta me virar no mundo. Aí eu tomei cabeça baixa, eu me joguei no mundo. E Deus me guardou, que mãe solteira, a minha prima foi, eu não precisava ser. Então, com 16 anos, eu me conscientizei que com essa juventude, aqueles poucos meses que eu vivi como cristã, eram melhor do que aqueles 2 anos que eu passei. E ali eu fui para buscar uma leitura bíblica de instrução, como ler a Bíblia eficientemente.
E aí alguém me abraçou e disse assim, nós estamos sentindo tua falta. E a Agatha falou esses dias, alguém abraçou ela e falou, Jesus te ama. Às vezes, uma frase assim é dado por Deus e tem suas raízes na hora que nunca mais sai. Você faz falta para nós. E eu voltei. E voltei para Jesus com 16 anos, então. E ali para frente, eu falei, ou tudo ou nada. Com 17, eu ganhei o chamado pelo texto de Isaías para ser missionária. Com 18 anos, eu fui num retiro onde 3 semanas, uma noite, alguém do Japão, da Tailândia e do Brasil contavam suas experiências como missionárias. Interscalado. E nessas 3 semanas ficou bem claro, pela prática de ser missionário, que para o Oriente eu não... A minha cabeça, a minha inteligência não chega lá. Mas para o Brasil, confirmei. Voltei para a minha juventude, para a Lida, e falei, meu chamado é para o Brasil. E ela falou, Deus vai fazer, não? Vai se preparando. E a partir, eu posso dizer com 16 anos, o que a Bíblia fala para mim é orientação para viver. Eu tive uma juventude saudável e quando meu marido de hoje apareceu como missionário brasileiro na Alemanha para mostrar slides do seu trabalho da favela de Ponta Grossa, ele entrou na nossa juventude para fazer a apresentação. A metade da juventude falou, ele é brasileiro, ele vai ser o marido da Ellie. Eu falei, vocês são todos loucos. E como menina, eu assisti muitas vezes, meu pai era ímpio, mas ele tinha um conhecimento muito grande de ser humano. Eu sempre falei, quando ele fala, vai dar certo, deu. Quando ele fala, dá errado, deu. Então, o pretendente, primeiro, antes de tudo, eu vou dizer, não pede a mim em namoro, vai esportivamente com meu pai e depois a gente se fala. E como era cristã, eu ajuntei uns 6 jovens para fazer um fim de semana na minha casa. Eu já não morava mais em casa, trabalhava fora. E convidei ele junto. E sábado à tarde, todo mundo falou, mas nós temos você aqui agora, você mostra os slides do teu trabalho? Era na minha sala da minha casa dos meus pais. O trabalho da favela que ele fazia. Falei, yes, fazemos, porque daí meus pais já são vacinados contra. Ele mostrou os slides, todo mundo foi dormir. No outro dia, no café, de repente, meu pai olha para ele e diz assim, esses 6 jovens que vocês juntaram são todos amigos que, na verdade, a gente já conhecia. O que o senhor tinha para vir junto aqui? E ele nem ficou nervoso, ele olhou para ele e falou, isso pergunta a sua filha, faz favor. E isso me deixou já com o pé atrás. Vale lembrar que ele tinha 15 anos a mais que a senhora, né? Yeah. A gente tá falando de alguém de 23 anos com um cara de 38 entrando em casa, é isso? Certo. Aí eu falei, ele é um amigo novo, ele é do Brasil, vocês sabem que eu vou para o Brasil um dia, eu achei válido ele mostrar os slides. Aí eu
nós se despedimos, o pai falou assim, tive prazer em conhecer o Senhor. E a minha impressão é que a gente não se viu pela última vez. Eu quase caí escada abaixo. Essa reação do meu pai eu não esperei. Daí ele me escreveu, ele nunca escrevia cartas, que esse homem impressionou ele. Daí eu falei, pai, ele quer casar comigo. A minha bênção você tem. Isso nunca vou esquecer. A nossa líder da juventude dizia, a gente pode, como filho, talvez como única pessoa da família, convertido, jovem, pedia a Deus desde então que quando aparece a pessoa para casar, pai e mãe não crente podem dar a bênção. E eu acho isso no Brasil é ainda um tamanho maior de importância do que na cultura alemã. Uhum. E isso, na verdade, foi o momento que eu falei, bom, se o pai fala, então é isso mesmo. E daí uma amiga falou, você vai no quarto e fala para Jesus, eu, Senhor Jesus, ninguém está me vendo, eu falo sim para ti, para esse caminho. E eu ingenuamente respondi ela na hora, se eu fosse falar isso para Deus, eu teria paz, porque eu sei que é o caminho. E a partir de lá, então, em 5 meses, a gente noivou, casou, 6 semanas depois engravidou e 3 meses depois estava aqui, no Brasil. Ele já tinha o campo, então, favela de Ponta Grossa, Nova Rússia. Na época, eu peguei essa favela ainda com lona de telhado. Não tinha telhado. Meu marido de profissão, antes de ser missionário, era marceneiro. E o prefeito na saída, quando a gente mudou de Ponta Grossa, falou, Frederico, eu sei que a metade dessas casas foi você que construiu. E, na verdade, o terreno seria mais de você do que da cidade. Mas a gente ficou feliz com a evolução dessa favela, aceitando Jesus e crescendo na graça. E como você diz, se tem saúde mental, consegue deixar os vícios, arruma trabalho, tem o pão de cada dia e cresce na experiência com Deus. E eu posso dizer, Nova Rússia até hoje é meu primeiro amor. Eu perdi meu coração nesse trabalho. O pai sempre sabia onde ele queria chegar e foi um líder, não por ser meu marido, mas foi o rumo que ele tomava, escolhido com Deus, foi sempre certo. E foi uma vida rica. Se você fala hoje, eu vivo na plenitude, eu pensei no caminho, quando você falou, faz a live comigo, eu tenho plenitude de paz e alegria dentro de mim, alguns anos já, alguns. Não tem o que me abala de me tirar o chão embaixo do pé, porque a mão segura de Deus sempre está mais perto do meu corpo do que o chão. Como é que foi essa experiência de chegar em Nova Rússia e ter 3 filhas em casa? Meu marido foi tão honesto comigo que antes de noivar, ele falou, quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu quero 1 dúzia de filhos. E para isso precisa ter um homem. E quando essas conversas definitivas, antes de noivar, de esclarecer o ponto de vista de cada um, eu acho muito importante. Ali dá a abertura a tudo. Melhor parar aqui, porque não tem unidade, do que engolir e dizer, não, vou contar depois que eu casei. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque
apesar que muitos casais do mesmo sexo se unem, a cabeça da mulher continua sendo uma e a cabeça do homem é outra. E se a gente não se abre antes de se unir, dentro da união não vai se abrir mais, porque vai se decepcionar cada vez mais e vai se fechar mais. Então, o meu problema era, você vai ter 12 filhos comigo? Ele foi tão sábio que ele colocou, a gente não se abraçava, ele colocou a mão no meu ombro, olhou dentro dos meus olhos e falou, Eli, nós vamos casar e começar, com a graça de Deus. E onde ele vai frear, ali vai ser o suficiente. E depois de 7 foi o suficiente. E os 7, até hoje, posso dizer, me dão alegria e paz. E que vocês andam nos caminhos de Deus e têm a Bíblia como manual de vida, é graça, não é merecimento nosso. A gente, muitas vezes, foi radical demais. Nesse versículo, busca em primeiro o reino de Deus. E o resto Deus vai acrescentar. E o pai sempre dizia, ele me deu a vocação. Ele vai requerer das minhas ovelhas a minha conta. A família, ele acrescentou, ele vai cuidar. Eu pedi 3 semanas do meu casamento recém-iniciado, porque ele falou, e eu já sabia disso, que o clima dentro do lar é a mulher que faz. Isso falado hoje na prática, se a mãe levanta de pé esquerdo, de mau humor, de triste, de abalado, de sei o que lá, do avesso, os filhos vão incomodar o dia inteiro. Se o pai chega de noite do serviço atravessado do avesso, os filhos não estão nem aí, eles não percebem. E isso me deixou revoltado. Eu falei, não, a gente casou, a gente faz tanta coisa junto, o clima a gente também faz junto. Ele falou, não. Então eu não vou fazer clima. Ele falou, eu também não. E teve 3 semanas, cabeçudo dos 2 lados, sem Jesus no meio. Eu queria que ele lesse a Bíblia para mim, porque eu casei um missionário. Ele falou, enquanto você não leia sozinha adiante, como você já tinha costume, eu não vou ler para você, nós podemos ler junto, mas você tem que ler sozinha também. Então, teve 3 semanas de gelo realmente jogado fora. Da vida pessoal, conjugal, familiar e da igreja, eles perceberam também. O nosso chefe da Alemanha, quando nós fomos despedida, falou, ele quer nos alertar, se nós tivéssemos uma diferença em casa, a gente era para cuidar no culto que a igreja ia notar. Eu olhei para ele e falei, quer dizer, se a gente briga, a igreja vai notar? Ele bateu no meu ombro e falou, vai no campo. A vida vai te ensinar. E realmente, nós tínhamos, eu arrisco dizer, que o favelado original, que nasceu na pobreza e passa necessidade, ele tem uma sensibilidade para viver muito maior do que uma pessoa nascida normal, com pai e mãe, sem álcool, sem droga, sem nada no meio, criado numa infância saudável e que vai para a faculdade. Ele não tem essa sabedoria que o favelado original tem sobre o que você falou com a Aline? Sobre relacionamento.
No relacionamento, o favelado tem muita sabedoria e muito senso. Eu, até hoje, não sei ouvir entre linhas. Se você quer me dar um recado e empacota ele, eu só escuto o que você fala. O que você queria falar, não dá. Você tem que chegar para mim e dizer: teu penteado está horrível. Eu não me ofendo. É uma ajuda para mim. Mas se você diz assim, o teu penteado você usa muitas vezes, eu não sei onde você quer chegar. Então, E como é que foi? Conta pra gente um pouco. então ele falou, nós vamos começar, e daí ele falou, mas falando em filhos. Eu tive uma viúva na igreja, o marido já tinha falecido, ela tinha tuberculose nos anos 70, 72, e de repente ela notou que ela ia morrer, e ela tinha 3 meninas, ela tinha a tudo 8 filhos. E as 3 últimas meninas estavam dentro de casa ainda, os outros já tinham saído, e ela falou: pastor, se o senhor, naquela época, se o senhor não cuida deles, ninguém vai cuidar. Na época, a gente ia para a aula se queria, não era assim, obrigatoriamente. Então, meu marido assumiu essas 3 meninas, deu a palavra de cuidar deles, e 2 dias depois, ela faleceu, e 3 dias depois ele enterrou ela. E estava com as 3 meninas. E essas 3 meninas, ele construiu uma meia-água, avisou as vizinhas, quando ele foi para a Alemanha em busca de uma senhora esposa. Isso até hoje tem como resultado que missionários colegas, a gente trabalhou na época para uma missão alemã, falam, a gente orava pela esposa do Frederico, mas a gente não imaginava uma peça que nem você. Aí, então, todo mundo sabia que ele não ia voltar sozinho. E quando nós voltamos, e eu estava sedento ser mãe, a gente pegou as 3 meninas para dentro de casa. E eles, em 3, eles se divertiram um monte comigo. O português que eu falo hoje, eu devo 50% para essas meninas. A mais velha, na época, 12 anos. 11 e 9, né? 8, acho que. Ela fez com fita durex em todos os objetos de casa, papelzinhos, garfo, faca, geladeira, fogão. E daí eu me lembro, uma tarde eles me sentaram no escritório e a do meio mostrou a janela e falou assim, vidro, venusiana e parapeito, ou a Fensterbank. É. E eu pensei, e vidro? Eu pensei, engraçado, na Alemanha a gente fala a janela e pronto. O que é venusiana? O que é o vidro? Então, eles tiveram a paciência. Quando uma cansava, a outra entrava. O meu marido estava na favela atendendo o pessoal e eu estava preso na cadeira dele, ouvindo, anotando, falando, e eles falavam. Eu me lembro a palavra mais difícil, que a mais velha se diverte até hoje, era lâmpada. Eu falava lâmpada. E ela dizia, não, lâmpada não. Lâmpada, lâmpada. Então, a pronúncia, eles tiveram uma paciência incansável em me ensinar. E eu fui numa professora de primeiro ano que não falava alemão. Ela tinha o livro do primeiro ano, eu copiava, ela me fazia ler e depois
o meu marido me traduzia e dentro de 6 meses, ou depois de 6 meses, eu dei meu primeiro testemunho. Mas eu tinha na fase de 6 horas ensino de língua brasileira na favela por dia. E depois de 6 meses dei meu testemunho. E o que me ajudou foi que nunca ninguém deu risada assim de deboche para mim. Nunca, nunca, nunca. Eu devo ter falado muita coisa errada no início, mas eles sempre tentaram de me entender. E eles falavam muito detalhado, devagar comigo. A gente trabalhou na favela, da favela foi para os ribeirinhos do Rio Paraná, de lá para os índios e Laranjeiras do Sul, Índio Caingangue. A nossa Sara nasceu no meio, quase ia dizer da selva, mas num ambulatório. Eu não fui no hospital. Na colônia indígena. É. O Carl, por último, em Curitiba, então, na maternidade Santana. E me diz uma coisa. A senhora, na minha infância, eu lembro que a senhora comentava sobre a princesa Diana, sobre Billy Graham. São pessoas que você, na tua juventude, você teve experiências de poder ter estado com eles, visto Sim. ações deles. Conta pra gente como é que foi esse encontro nas cruzadas de Billy Graham, como é que foi a tua lembrança com a princesa Diana. A princesa Diana não foi a Queen Elizabeth, a sogra dela. A Diana, eu me identificava muito com ela, porque ela, de uma plebeia, foi para quase rainha, princesa. O comportamento que mudou, o zelo que ela praticou, como ela era como mãe. Eu tinha uma admiração por ela, pela pessoa que ela era e pela mudança, pela transformação que ela sofreu. A Queen Elizabeth, nós tivemos um dia livre da escola e ficamos na beira da rua, onde ela passou de carro, abanando, como muita gente já viu ela assim. O Billy Graham fez uma cruzada em Dortmund, num estádio de esporte. Muita gente na época se converteu. E a Corrie ten Boom, em Munique, nas Olimpíadas em 72, ela teve, e eu vi ela, e pensei, eu conheço essa mulher, eu não sei de onde. Sentei do lado dela na grama, e a gente começou a conversar sobre Jesus. E ela começou a contar experiências. E de repente alguém no microfone lá no palco falou: Corrie ten Boom, por favor, vem aqui na frente. E ela pediu licença, aí caiu a ficha, mas aí ela já tinha ido embora. Essa era foi a experiência. a missionária, era uma missionária sobrevivente dos campos missionários, né? Nos campos de concentração. Holandesa. Mas ela, até 84 anos, ela virou o mundo, ela teve também no Brasil. Corrie ten Boom. Existem livros em português sobre ela. Como é que foi a senhora? O filme dela também é O Refúgio. O Refúgio Secreto. É um clássico do Evangelho, né? Me diz como é que foi para a senhora, tendo tantos filhos, perder um dos filhos, né? Às vezes a gente tem mães que vivem essa dor e eu percebo que elas encalham e caem nesse buraco e não saem mais. E a senhora, eu nunca vi a senhora murmurando de um filho que a senhora não teve, de um filho que nasceu, ou não lembro se nasceu, se ficou alguns dias vivo, sim. E você sepultou. Como é que foi essa experiência tendo 6 filhos? Era 6, né? 5, você já tinha 5. Era o 6º.
Era o sexto. Você é E o como é sétimo. que foi sepultar esse sexto filho? Quando eu percebi que ele não, na época legal, não se mexia, e eu também estava desconfiada que a barriga não crescia mais. A gente morava no interior do Paraná e tinha marcado uma conferência missionária em Rogate, Bairro Alto, Curitiba, encontro dos missionários para uma vez por ano trocar ideia, talvez também receber um novo chamado para um outro lugar. E eu disse para o pai, para meu marido, nós vamos para lá e eu vou na ginecologista e vou ver o que tem. Mas eu, pessoalmente, já estava desconfiada que algo estava errado e contei isso para meu marido também. E quando ela me mandou para o ultrassom, eu olhei deitado para o homem que fazia o ultrassom e eu disse assim, eu sei que o senhor não pode falar nada, mas eu tenho 5 filhos em casa e eu tenho a impressão que esse não bate mais o coraçãozinho. Só precisa mexer a cabeça. Não bate mais, né? E ele fez assim. Então eu sabia que esse ia nascer já mortinho. O milagre de ter levado ele 4 meses dentro de mim, morto, e não ter morrido junto, a gratidão sobre isso, acho que superou a perda. E eu lembro quando nós saímos da sala de parto, de volta para o quarto, o pai estava do meu lado, e eu falei, essa experiência Deus permitiu na minha vida, para quando uma mãe perde um nenê, eu poder abraçar ela e dizer, eu conheço tua dor. Eu já passei por isso também. Porque todo conselho que você dá do teu sofrimento vencido, com a graça de Deus, tem um outro eco do que alguém da escrivaninha dizer, eu aconselho, haja assim, haja assado. E é com o conforto que te dá um abraço de alguém do teu lado que conhece a dor. É uma outra injeção de ânimo e de dizer, se você for para frente, eu também vou. Eu sempre ofereci, nesses aconselhamentos, algumas semanas de acompanhamento também de perto, de querer chamar, andar, passear, falar, chorar. Eu tive a graça, e é presente também, a Sara na época tinha 9 meses. Então eu voltei e tinha um nenê no colo. Quando você perde o primeiro nenê, que você tem que eliminar as fraldas, engavetar as roupinhas, o berço fica vazio, ainda é uma outra dor maior. Mas eu tenho experimentado que quando a gente acompanha uma pessoa ajudando ela com o ânimo de Jesus, ela, por Deus, ela engravida dentro de 1 ano e meio, 2, de novo. E se eu quero que Deus me cura, Ele me cura. Tem aquele momento carnal, humano, que eu não desprezo, de dizer, eu não quero ser sarado. Eu quero sentir essa dor, eu quero ser a prejudicada. Quero lamber as feridas. Se precisa mais tempo para os curativos, para aquele amparo, para aquele conchego, para aquele abraço, queira Deus
que os maridos são edificados de uma forma especial de buscar a Deus. Tem um dizer que diz que o que o homem não aguenta, ele aguenta toneladas de peso e corrida e tudo mais, mas o que ele não aguenta é uma mulher chorando. Teu pai nunca teve problema com isso. Eu chorei quando queria, eu falava porque eu estava chorando e ele sempre ampara. Eu acho hoje a mulher que chora, ela quer o ombro, o calor, o colo. Ganhou isso, vai pacificar, vai acalmar, vai pegar a curva e vai continuar vivendo. Se os dois estão feridos, é bom ser acompanhado por um casal, uma época. Nossa live vai Mas cair não aqui. tem dor que não é vencível Superável. com Deus. Nossa live vai cair daqui 1 minuto. Eu vou derrubar ela aqui, vou encerrar ela e vou voltar. E aí a senhora me adiciona novamente, já deu 1 hora agora. O tempo voou. E aí eu gostaria que a senhora voltasse falando um pouco sobre o que te levou a querer ter 12 filhos numa geração onde o marxismo cultural, nos anos 60, geração hippie, geração anarquista, do amor livre, aquela coisa de Elvis Presley, aquela geração, uma geração, na verdade, bem enferma. Você é fruto daquela geração enferma. O que no meio daquela geração, que as pessoas falam, antigamente era mais fácil. Não, antigamente era mais retardado ainda, várias coisas. O povo antigamente também era retardado, quanto alguns são hoje. E a senhora, no meio de uma geração assim, a senhora teve outra visão, outro olhar sobre a vida. O que te levou a isso, tá bom? Então a gente já volta.